Fala, galerinha, professor Hilton Almeida de volta com vocês para que a gente possa sanar as dificuldades, as principais dificuldades que muitos alunos têm para alcançar nota 1000 na redação do Enem. Lembre-se de que a gente está falando sobre a competência 1 ainda. E hoje a gente finaliza com este assunto o que os alunos mais têm dificuldade dentro da competência 1. Já falamos sobre acentuação, pontuação, crase, que mais? Colocação pronominal. E agora vamos falar sobre concordância. Meus amores, concordância é um negócio bem simples, tá? Concordância é simples, tá? Concordância nominal. A gente vai concordar os nomes, tá? Artigo, pronomes, com substantivos, adjetivos, tá? A menina linda, as meninas lindas. Enfim, a gente não vai focar nessa concordância tão básica, tá? A gente vai buscar as concordâncias mais complexas que os alunos têm cometido erro exatamente lá no vestibular, tá? Na redação. Concordância nominal estuda a flexão e a variação em gênero e número entre substantivos e seus determinantes. A concordância verbal estabelece a flexão do núcleo do verbo em número e pessoa com o sujeito. Meus amores, trocando em miúdos, concordância verbal, sujeito, estudo do sujeito, é concordância do sujeito, é estudar o sujeito que a gente vai fazer a concordância verbal. Não tem erro. É só vocês verificarem quem é o sujeito da oração que a gente vai saber fazer certamente essa concordância. Vamos começar pela concordância nominal. Quando modifica, a primeira regra, quando modifica dois ou mais substantivos, a concordância mais usual é a do adjetivo com a totalidade dos substantivos, é a concordância lógica ou a gramatical. Eu não vou focar aqui nas concordâncias básicas, que vão ser as concordâncias mais voltadas com adjetivos que os alunos têm mais dificuldades, tá? Então, por exemplo, loja de moto e carro, ó, loja de moto e carro usados. A moto, gênero feminino, o carro, gênero masculino. Então, a concordância eu posso usar, sempre que eu for usar no plural, tem que ser o masculino, tá, pessoal? Tem que ser o masculino. O masculino, ele prevalece, tá? Então, não teria como eu dizer loja de moto e carro usadas. Não teria como. Se tiver um masculino, se eu tiver 50 milhões de mulheres e eu tiver um homem, vai prevalecer o masculino. Beleza? Tranquilão? Loja de motos e carros usados. Loja de moto e carro usado, que vai ser a atrativa, tá? Observe que eu coloquei aqui usados, moto no singular, moto e carro no plural, motos e carros no plural, vai ficar no plural masculino, tá? Loja de moto e carro usado, a gente tem a chamada concordância atrativa. Eu posso concordar com o mais próximo. Loja de carro, agora o carro masculino está primeiro, e moto ou usada. Aí eu posso usar o feminino. Ou seja, quando esse adjetivo ele estiver pós-posto aos substantivos de gêneros diferentes, se eu quiser colocar no plural, vai ser no masculino, e se eu quiser colocar no singular, vai concordar com o mais próximo, tá? Simples assim. Quando o sentido exige ou quando os substantivos são ou podem ser considerados sinônimos, também ocorre concordância atrativa, tá? Eu vou trazer a concordância atrativa, não necessariamente a gramatical. Observem aqui, ó, homem de ideia, feminino, e pensamento fixo. Então, eu estou trabalhando o mais próximo. E se eu quiser colocar no plural, vai ser o masculino, tá? Ficar em fila bancária é vida e tempo perdido. Eu posso colocar, eu vou fazer a concordância atrativa, ou seja, com o mais próximo. Adjetivo antes dos substantivos faz a concordância também atrativa. Adjetivo antes, agora os adjetivos eles estão antepostos. Saborei um gostoso mamão e manga. Eu não vou dizer uns gostosos mamão e manga, tá? Vai ser necessariamente com o mais próximo. Faremos uma perfeita introdução e desenvolvimento. Se o adjetivo ele vier antes do substantivo, necessariamente vai ser a concordância atrativa. Exceção.
quando forem nomes de pessoas, quando forem relacionados a pessoas, não tem como eu fazer a concordância atrativa. Os esforçados Luiz e Davi, porque eu não vou dizer que só o Luiz é esforçado. Estive com meus queridos pai e mãe. Não tem como dizer que querido é só o pai. Tranquilo? Então, quando for para pessoas, quando for para entes, familiares, grau de parentesco, tem que ser a concordância gramatical. Quando os substantivos forem antônimos, ou seja, ideias contrárias, só será possível a concordância gramatical. Ela lhe jurou paixão e ódio eternos. Não tem como ser aqui só o mais próximo, só atrativa. Porque a gramática determina tem que ser que antônimos nós vamos ter a concordância gramatical. Faz dias e noites frios no Canadá. A concordância verbal aqui, porque o verbo fazer aqui é o verbo impessoal, vai ficar no singular, embora dias e noites estejam no plural. Então aqui nós não temos um sujeito. E a concordância nominal, frios, por se tratar aqui de nós termos aqui dia e noite, ó, antônimos, nós vamos ter que fazer a concordância gramatical. Substantivos em gradação sinonímica, tá? Sinônimos, palavras parecidas, tá? Exige a concordância atrativa. Todos notaram a sua aversão, o seu pavor, a sua ojeriza corajosa pelo governador. Neste caso aqui, ó, não tem como a gente fazer a concordância gramatical. Corajosos, ó, notaram a sua aversão feminina, o seu pavor masculino, a sua ojeriza corajosos. Por que que não tem? Porque a gradação sinonímica, necessariamente, eu vou ter que buscar um adjetivo mais próximo com o substantivo mais próximo. Uma série de substantivos no singular e o último no plural exigem a concordância também atrativa. Encontramos no México vinho, café, camisa, jornal e revistas. Ó, se o último estiver no plural, vai ficar no plural. Brasileiras, porque está concordando com revistas. Concordância nominal 2. Os adjetivos predicativos exigem geralmente a concordância gramatical. Olha só, o rapaz e as garotas ficaram mudos. Aqui nós temos um predicativo, verbo de ligação, sujeito composto, mudos. Tem que ser concordância gramatical, não tem como ser uma concordância atrativa aqui. Ficaram mudos as garotas e o rapaz. Hilton, quer dizer que mesmo alterando a ordem, colocando sujeito, verbo e adjetivo, fica clara a concordância gramatical. E se a gente colocar o adjetivo anteposto da mesma forma, e eu coloquei aqui garotas de propósito, para dizer, mas está concordando com o feminino. Não, tem que ser, quando for predicativo do sujeito, tem que ser a concordância gramatical independente da posição. O adjetivo predicativo não varia quando representado por nome abstrato ou substantivo de uma só forma genérica. As acnes são aí aqui é singular, ó. Não tem, o verbo aqui está concordando com a acnes plural, mas um enigma, não tem como colocar as acnes são uns enigmas, tá? Porque nós vamos ter exatamente esse adjetivo de forma abstrata. Esses rios, tá? Esses rios são o esgoto da cidade. São, tá? Não tem como dizer os esgotos, porque nós não temos uma ideia plural, tá, para esgoto, tá, nesse sentido. Então ele se torna aqui abstrato, tá? Não é o sentido concreto de esgoto, é metafórico aqui. Algumas palavras, algumas expressões que normalmente a gente usa na redação. Pessoal, eu estou trazendo aqui exclusivamente para a redação, aquilo que vocês mais vão usar na redação. A expressão mesmo, as filhas mesmas acusam o pai. Neste caso, eu vou usar, vou concordar, porque são elas próprias, quando eu substituir por próprias. Agora, quando esse mesmo for advérbio, quando eu puder substituir por realmente, aí vai ser invariável. Elas viram mesmo o acidente, elas viram realmente o acidente. Então, para vocês não errarem, substituam esse mesmo por próprias
que vai fazer a concordância, ela vai variar. E se vocês mudarem por apenas, por somente, por realmente, não vai variar. A expressão junto. Normalmente a gente usa muito na proposta de intervenção, tá? Elas chegaram juntas ao metatextual. Juntas, ao mesmo tempo. O ministro da Educação, junto com, aí é invariável, tá? Junto com suas secretarias regionais, devem fazer para lá. Então, junto com é invariável, beleza? Não vai variar. Juntas, que chegaram ao mesmo tempo, então vai variar. Caro e barato. Nossa gasolina é cara. Aqui, ela é variável. Nossa gasolina custa caro. Aqui já é um advérbio, tá? Então, aqui vai ser invariável. Quando ela aqui é um adjetivo, neste caso aqui, ela vai variar. Então, eu posso dizer que o pão é caro. O pão. A gasolina é cara. O pão é caro. Mas quando a gente coloca custa, tá? Aí vai ser invariável, tá? Custa caro. Bastante. Bastante, muita gente também confunde bastante a expressão bastante. Façam bastantes redações. Quando é que vocês vão usar bastante no plural? Quando vocês substituírem por muitas, tá? Façam muitas redações. Façam muitos textos. Façam bastantes textos. Façam bastantes rascunhos, tá? Agora vai ser advérbio, quando for advérbio, invariável. Observe que sempre está relacionado, para ser advérbio, tem que estar relacionado a verbo, ó, ficaram, custa, tá? Sempre vai estar relacionado a verbo. Eles ficaram muito preocupados, bastante preocupados. Então, quando a gente substitui por muito e o muito não varia, advérbio. Tranquilo? Meio. Terminamos meio-dia e meia. Terminamos meio-dia e meia hora, tá? E tem gente que diz assim, terminamos meio-dia e meio. Pessoal, o dia não tá metade, tá? Se você terminou meio-dia mais o outro meio-dia, formou um dia. Então não tem como. É meia porque é de meia hora, tá ok? Priscila usa meias de veludo, é o substantivo meia, de calçar. A sociedade está meio assustada. Aí eu me lembro muito de uma professora que ela fez muito sucesso, faz muito sucesso aí no YouTube, que ela coloca umas laranjas na blusa e ela dá murro no quadro. Não é meio! Não se usa meio, eu não estou meio assustada! Pessoal, é estranho. Não usem, tá? Não usem. A sociedade está meio, não meia. Não existe isso. Eu estou meia triste, tá? Vai continuar meia triste mesmo, porque o português está todo errado. Menos, aí lascou. Menos, rapaz, menos é que lasca. Tem gente, meu Deus do céu, há menos pessoas nas ruas, tá? Mais amor e menos discórdia. E não menos discórdia. Menos não existe, tá, pessoal? Menos sempre invariável. Não existe menos, tá? Invariável. Concordância nominal, quarto tópico. As expressões é preciso, é necessário, é proibido e é bom, além de outras assemelhadas, ficam invariáveis se acompanhados de substantivos que exprimem ideia genérica indeterminada. Olha só, é preciso muita dedicação aqui. Genérico. É necessário produção semanal. Atenção é bom na hora da escrita. Tudo isso é invariável. Porque eu não tenho nenhum termo, presta atenção, determinado, não tem nenhum termo determinante, nenhuma expressão determinante. Ou seja, essas expressões elas vão ficar invariáveis. Agora, se houver determinação, obviamente vai concordar. Ó, é necessária, aqui muita gente erra na proposta de intervenção, é necessário a atuação, não é necessário a atuação, é necessária a atuação. É necessária nossa participação nesta luta. É necessária aquela apresentação da aula espetacular. É necessária a presença do professor Hilton Almeida na prova de redação. Vocês precisam lembrar
vocês precisam se lembrar de que há um termo determinante que vai fazer com que este necessário vá para o feminino, tá? São precisos milhões de anos-luz para irmos a Plutão. É proibida a entrada e não é proibido a entrada. É proibido se não tiver Xia. É proibido entrada de pessoas estranhas, mas é proibida a entrada de pessoas estranhas. Sacaram? Moleza. Vamos em frente. Concordância verbal. Como eu falei para vocês, estudar concordância verbal é o mesmo que estudar sujeito, tá? Então a gente vai buscar o sujeito da oração, que vai ficar muito simples, tá? Então concordância verbal com sujeito simples. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Moleza. Basta você singular, basta singular. Bastam algumas dicas. O que bastam? Algumas dicas. Sujeito. O relógio sinalizou 6 horas. Quem sinalizou? O relógio. Soarão 20 horas daqui a pouco. O que soarão? 20 horas soarão, pessoal. É só perguntar para o verbo que a gente identifica o sujeito. Moleza. Os verbos impessoais, eles vão ficar na terceira pessoa do singular sempre. E o que são verbos impessoais? Primeiro verbo pessoal, verbo que indica o fenômeno da natureza, são impessoais. E os outros verbos impessoais, verbo haver, tá? No sentido de existir o tempo decorrido, verbo fazer, no sentido de tempo decorrido, e também fenômeno da natureza. Chove bastante no primeiro semestre. Observe que o verbo chover aqui, ele não está no seu sentido figurado, está no seu sentido original, normal. Vai ficar no singular. Não posso dizer chovem bastantes, não tem como. A menos que seja no sentido figurado, tá, pessoal? Chovem bastantes propostas de intervenções erradas. Não para quem faz o metatextual. Faz invernos no plural, tá? Fenômeno da natureza. Rigorosos no sul do Brasil. Então vai ficar invariável. Em muitos países, houve muitas mortes pelo Covid-19. Por mais que mortes, plural, tá? Houveram, jamais houveram, tá? No sentido de existir ou tempo decorrido, vai ficar no singular. Verbo transitivo direto mais se. Aqui o povo erra demais, pessoal. Demais o uso do se, tá? Se vocês quiserem depois uma aula específica sobre se, mas não precisa, tá? Aqui eu já vou dar para vocês o pulo do gato. Necessariamente vocês vão ter que se atentar para a predicação verbal, para a transitividade do verbo. O que é um verbo transitivo direto? Aquele que exige complemento sem preposição. Quem come alguma coisa, quem derruba alguma coisa, quem pinta alguma coisa, quem quebra alguma coisa, quem beija alguém alguma coisa. Tranquilo? É só vocês verificarem que o verbo ele não tem sentido completo em si, e ele vai precisar de complemento sem preposição. Então, quando eu tiver esse verbo transitivo direto mais o se, esse se vai ser chamado de partícula apassivadora e necessariamente o sujeito vai ter que concordar em número com o verbo, tá? Aliás, o verbo vai ter que concordar em número com o sujeito, tá? Alugam-se. Eu tenho certeza de que vocês já viram alguma placa aí na cidade de vocês, no estado de vocês, aqui em São Luís, com aluga-se salas. Pessoal, totalmente errado, tá? De acordo com o padrão culta, padrão culto, a norma culta. Os linguistas vão me crucificar porque eu estou falando que é errado. Eles dizem, não é errado, é inadequado. É errado, gramaticalmente falando errado, tá? Alugam-se automóveis, porque automóveis são alugados. Isso aqui é o sujeito, tá no plural. Se eu coloco aluga-se automóveis, quando eu faço a inversão, automóveis é alugado? Não tem essa concordância. Automóveis são alugados. Então, quem aluga alguém alguma coisa, o verbo é transitivo direto, necessariamente o verbo vai ter que concordar com o sujeito. Tranquilo? Aqui não se cometem equívocos. Quem comete alguma coisa. Tá? O que é que se comete? Equívoco. Então, como o equívoco está no plural, não se cometem equívocos. Equívocos não são cometidos. Deve-se procurar locução verbal. O mesmo acontece com locução verbal. Outras soluções. Vamos fazer a inversão. Outras soluções devem ser
procuradas. Meus amores, não inventem a roda. Na hora que vocês estiverem fazendo a redação de vocês, verifiquem que é o sujeito para vocês não cometerem esse tipo de erro. Verbo transitivo indireto, ou seja, aquele que precisa de complemento com preposição. Quem duvida, duvida de alguma coisa. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Quem se refere a alguma coisa, tá? Esses verbos clássicosão. Clássicosões, né? Fazer a concordância. Verbo transitivo indireto, ou verbos intransitivos, ou verbos de ligação, mais esse se, agora esse se já não é mais pronome apassivador. Ele vai ser chamado de índice de determinação do sujeito, e este verbo necessariamente tem que ficar na terceira pessoa do singular. Exemplo, quem precisa de alguma coisa, verbo transitivo indireto. Olha só como fica fácil. Precisa-se de políticos mais responsáveis. Quem é que precisa de políticos mais... Não sei. O sujeito é determinado, o verbo vai ficar no singular. Ele não está concordando, não tem como ele concordar. Aqui não se assiste a filmes de terror. Verbo no singular. Não sei quem é que assiste. Antes da prova, sempre se fica nervoso. Observe que o verbo ficar, verbo de ligação, nervoso, predicativo do sujeito. Eu não sei quem é que fica nervoso. O verbo sempre no singular. Nome coletivo no singular deixa o verbo no singular, mesmo que venha seguido de nome no plural. Presta atenção. O pessoal ainda não chegou. Pessoal, as pessoas não chegaram, mas o pessoal não chegou. E tem gente que fala ainda os pessoal. Aí lasca, aí lasca. Os pessoal não. O pessoal coletivo, tá? Dá a ideia de plural, mas ele tem que ficar no singular. Uma série de irregularidades aconteceu ali. 1 bilhão de pessoas vive na Índia. Como é que é, Hilton? 1 bilhão vive? É concorda aqui, tá? Mais de 1 bilhão e 100 mil pessoas vivem. Agora eu tenho um outro numeral. Eu tenho o 1 bilhão e 100 mil pessoas. Aí o verbo vai concordar com esses aí, tá? Bem simples. Agora, professor, eu posso usar aqueles meus coletivos primitivos, a maioria de, grande parte de, bom número de, metade de, esses coletivos chamados primitivos. Sinceramente, de boa, recomendação de quem conversa com outras pessoas, com outros professores. Pessoal, a gramática permite que a gente faça concordância tanto no singular quanto no plural. Mas uma sugestão de brotherzão, tá? De quem quer fazer com que você tire nota 1000. Use no singular. Use o verbo no singular sempre. A maioria dos homens pagou, concordando com a maioria, ou pagaram, concordando com homens, ingresso. Mas eu vou te dar uma explicaçãozinha aqui básica para você não usar pagaram, para você não usar no plural. Nós temos aqui uma preposição. E tem uma regrinha básica da concordância, tá? Do sujeito, que eu não posso ter sujeito formado por preposição. Então, se eu tenho aqui uma preposição e eu estou fazendo uma concordância com ele no plural, fica no mínimo estranho, tá? Existe essa flexibilidade, mas fica muito mais elegante quando a gente diz assim, metade das escolas já retornou às atividades. Grande número de mulheres fica perdido em traslados. Hilton, grande número de mulheres fica perdido, concordando com grande número. Grande número fica perdido. Fica mais elegante. Vão por mim que o negócio vai dar certo. Com números percentuais e fracionários, a concordância normal, ó, 30 estão, ó, 30, concordando com o número, tá? 30% da cidade estão inundados. 1/3 da turma, deixou de fazer as redações. 60% das mulheres ocupam cargos de chefia. 80% da cidade está sem esgoto tratado. Pessoal, bem simples, quando a gente... Como eu usei aqui, ó, 60% das mulheres ocupam. Mas eu posso dizer assim, 80% da cidade está concordando, o verbo está concordando com cidade, que está no singular.
Pronome que não interfere na concordância. O pronome quem, porém, exige o verbo na terceira pessoa do singular. Eu quero desfazer aqui um equívoco que muitos... foi passado, um equívoco que foi passado pra gente, tá? A culpa não é sua. Você vai desfazer esse equívoco a partir de agora. Beleza? Em relação ao pronome que. Sou eu que faço. Olha só, eu faço. Tudo aqui, mas são eles que ganham. Eles ganham dinheiro. Tranquilo? Até aí tudo bem. Olha o quem. O que vocês aprenderam? O que vocês aprenderam em relação ao quem? Eu tenho certeza de que vocês aprenderam assim. Ah, quando é o quem, eu posso concordar tanto com o pronome antecedente quanto com o próprio quem na terceira pessoa. Não pode concordar com o pronome antecedente. Tem que ser só com o pronome quem na terceira pessoa. Só. Não cometa esse equívoco na redação. Sou eu quem faz tudo aqui. Mas são eles quem ganha. São eles quem ganha. Não são eles quem ganham. São eles quem ganha. Vamos fazer a inversão. Faça a pergunta. Quem é que ganha? Quem ganha? Eles. Quando a gente inverte, a concordância é só com quem. Quem ganha? Eles. Eu não digo quem ganham. Tá? Não tem como a gente fazer. Quando a gente faz a inversão, ó, quem faz tudo aqui sou eu. Quem ganha dinheiro são eles. Eu não coloco quem ganham. Quem ganho. Vamos colocar quem ganho. Olha como fica estranho. Quem ganha o dinheiro aqui, quem ganha dinheiro, não tem sentido. Sacaram a parada? Não cometa esse equívoco. Vai concordar, o pronome relativo quem, vai concordar sempre na terceira pessoa. Beleza? Com sujeito composto. Verbo depois do sujeito vai obrigatoriamente para o plural. Verbo antes do sujeito pode concordar com o termo mais próximo. Exemplo. A gasolina e o álcool, sobem hoje. Concordância normal. Redação e matemática pesam muito no Enem. Concordância normal. Segue a proposta de redação e a aula detalhada. Com o verbo antes, tá? Com o verbo antes, eu posso, tá? Concordar. Agora, qual é o ideal? Seguem a proposta de redação e a aula detalhada. Beleza? Mas se eu quiser colocar o verbo anteposto, tranquilamente eu posso concordar com o mais próximo. Observação. Se os sujeitos postos são de números diferentes, a concordância se fará obrigatoriamente com o elemento mais próximo. Morreu o motorista e todos os passageiros. Morreram todos os passageiros e motoristas. Sempre com o mais próximo, tá? Os sujeitos são sinônimos ou tomados por sinônimos, o verbo no singular. O rancor e o ódio não conduz a coisa boa. A coragem e o destemor fez dele um herói, sempre no singular. Infinitivos, antônimos ou determinados, verbo sempre no plural. Discordar e apoiar são propícios da democracia. O andar, mas porque eu tenho o, está determinado, ó, o andar e o nadar fazem bem à saúde. Se for só andar e nadar, faz bem à saúde, poderia ser também fazem bem à saúde, sem problema nenhum. Sujeitos ligados pela preposição com, verbo vai ficar no plural. O Ministério da Educação com escolas e universidades devem melhorar o ensino. Ela com as amigas saíram a passeio. Ela e as amigas saíram. Ela com as amigas saíram, beleza? Quando dois ou mais adjuntos modificam um único núcleo, o verbo vai ficar no singular. O preço dos combustíveis e dos alimentos aumentou. O preço aumentou. A vida dos pais e dos filhos continua inalterada. A vida continua. Agora, o preço dos combustíveis e o dos alimentos aumentaram. Porque agora eu tenho aqui este preço, mas e outro preço, o verbo vai concordar no plural. Beleza, meus amores? Galerinha, olha, eu sei que é muita informação,
que é que eu vou sugerir para vocês? Na hora que vocês estiverem fazendo a redação e tiverem lá a correção do professor, voltem para a aula, fixe isso aqui que vai estar de boa para vocês, tranquilo? Aguardo vocês na próxima aula, forte abraço, tchau, tchau!